Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre o estigma na saúde mental, tá bom? Vamos começar? Então, pessoal, o tema do Enem da primeira prova desse ano falou sobre o estigma associado às doenças mentais. E é um assunto que vale a pena a nossa reflexão de uma maneira geral. Por quê? O estigma está sempre relacionado a como se fosse uma marca, algo negativo em relação a alguma característica, algum comportamento de cada um de nós. O estigma nunca é algo positivo, se a gente pensar. A gente é meio que rotulado. E os transtornos psíquicos vêm já há muito tempo recebendo uma carga de preconceito em relação a eles, né? Existe um tabu sobre tudo isso. E eu acredito que seja por falta da informação, né? E também, né, foi até apontado por alguns profissionais, em relação, pensando no tema do Enem, né, que o estigma pode ter começado através do que se tinha como realidade em manicômios há anos atrás. Né, que, na verdade, o manicômio era um lugar que também servia, infelizmente, de depósito de pessoas. Em que sentido, né? Aquela pessoa que está atrapalhando na família, às vezes ela é colocada nesse lugar e o tratamento naquela época não era dos mais, vamos dizer assim, de preservação da dignidade humana. Então, desde aquela época, todo mundo que ia parar num manicômio, que fosse internado, era um pouco mal visto, ficava imaginando, nossa, qual será o problema dessa família? Então ele já era rotulado, estigmatizado, né? Então já começa aí, né? Hoje em dia existem hospitais psiquiátricos, já vem vindo há anos uma reforma e uma luta antimanicomial, uma reforma em toda a rede de atendimento psiquiátrico em hospitais, e que assim esperamos que isso continue em andamento, porque proporciona um melhor atendimento e tratamento a todos os pacientes que apresentem algum distúrbio. Hoje em dia está sendo muito mais rigoroso esses psicodiagnósticos que são feitos. Então, vamos falar um pouquinho do que é o psicodiagnóstico, né? O psicodiagnóstico é aquele diagnóstico que determina, caracteriza um transtorno psíquico, né? Pode ser depressão, esquizofrenia, um transtorno de ansiedade, entre outros muitos, né? Você veja hoje, existe ainda preconceito, se a gente pensar na área corporativa, em empresas, né, num ambiente de contratação de funcionários, e é muito complicado a pessoa às vezes apresentar algum quadro com dificuldade psíquica ou comportamental. Às vezes é mal vista, às vezes não é contratada, ou se a pessoa já está trabalhando, ela precisa de uma licença. Vamos pensar assim, se essa pessoa acaba se afastando por mais tempo, é como se onerasse, né, o cofre dessa empresa, e isso não é muito bem desejado, né, pela questão do ganho de capital que vai entrar. Quanto mais funcionário trabalhando com mais eficiência, melhor, né? Para a empresa, para o comércio, para qualquer tipo de contratação profissional. As pessoas esperam, né? Quem contrata espera que o seu funcionário esteja ativo, eficiente, saudável. Só que a gente sabe muito bem que não é assim. Todo mundo adoece. Adoece fisicamente e, por que não, também mentalmente, né? Nós vivemos aí um ano muito difícil e continuamos nessa pandemia, né? Tá retratando tudo isso, assim, o quanto que é muito difícil encontrar uma pessoa que está em equilíbrio, que não tenha desenvolvido algum quadro mental, no sentido de uma leve depressão,
uma ansiedade mais exacerbada, pode ainda não ser diagnosticada como uma doença, alguns não, mas outros sim. Mas o que eu quero dizer e trazer aqui às vezes é um quadro leve ou às vezes é um início que não perdura por muito tempo, mas a pessoa já sofreu o mesmo mal que um funcionário que é meio que rotulado como tendo uma depressão grave. Essa pessoa já teve uma ideia, já vivenciou o que pôde ter sido uma depressão, por exemplo. Estou falando de depressão porque eu acho que é uma coisa das mais comuns, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, a minha reflexão que eu estou tentando levar a vocês é o seguinte: tabu, preconceito em relação aos transtornos psíquicos não é o melhor caminho, porque se a gente pensar bem, em algum momento da nossa vida é muito possível, tá, que apresentemos algum quadro com dificuldade nessa área. Você vai falar, imagina, não, eu lido bem, eu aguento, eu sou firme. Sim, eu diria para você, a gente vai tocando aqui, tocando ali, estica e puxa, a gente consegue, né? A gente dá conta. Só que aí é que está o problema também, a gente vai dando conta na vida, né? 1 ano, 2, 10, 15, 20. Será que uma hora a gente não vai psicossomatizar uma doença por causa dessa força toda? Às vezes uma doença física, né? E às vezes uma doença psíquica, tá? E a gente pode até cronificar algum tipo de morbidade que nos atrapalha para a gente continuar sendo produtivo em todos os sentidos nas nossas vidas, né? Em todos os setores, seja na área profissional, na área familiar, de amizade, amorosa. A gente precisa se sentir produtivo, saudável, isso melhora a nossa autoestima. Então, quando a gente é diagnosticado com um quadro de algum transtorno mental, sempre há uma resistência, principalmente quando precisa tomar alguma medicação. Ainda isso existe hoje, infelizmente. E a medicação psiquiátrica nada mais é diferente de alguém que tenha um quadro crônico, por exemplo, uma diabetes. Então, o paciente precisa tomar insulina. E isso faz dessa pessoa menor porque ela apresenta diabetes? Ou entre outras tantas doenças que agora não me ocorrem, conversando com você aqui, mas você já parou para pensar nisso? Assim, por que não recorrer à medicação que melhora? E é aquilo que eu estava falando, em quadros muito leves ou às vezes ainda não se configurou um transtorno psíquico, né? Porque a gente, para configurar, precisa de um tempo, uma observação, uma avaliação que um médico psiquiatra ou psicólogo irá fazer a respeito disso. A gente pode ter traços daquele transtorno, a gente tem momentos daquele transtorno, mas talvez ainda não configurou o diagnóstico, não se estabeleceu. Enquanto não se estabelece, o indicado, e até quando já se estabelece de uma forma leve, o indicado é a psicoterapia. E se a gente não perceber isso, em algum momento todo mundo vai precisar de psicoterapia. Muita gente, há anos atrás, fala assim, na minha época ninguém precisava de psicoterapia, todo mundo resolvia os problemas, só que a questão é a seguinte, se não resolvia também, ia vivendo, né, do jeito que dava para viver. Hoje não, hoje a gente sabe que a gente pode viver com uma qualidade de vida muito melhor, buscando os recursos dos profissionais da saúde mental. Então aí eu digo para você, como que a gente pode fazer um estigma sobre doença mental? Eu não tenho esse direito, talvez ninguém tenha esse direito, porque a gente corre o risco de algum momento apresentar. Além do que, se a gente sabe disso, é aquilo que muitos médicos também já orientam, até as especialidades, né? Cada doença da sua própria especialidade, assim, olha, qual a orientação ideal? Previnam,
Previnam, porque aí você não tem nem que tratar, nem remediar, nem internar, nem fazer cirurgia, enfim. E na área da saúde mental, que é o nosso psicológico, o nosso emocional, também a questão do principal é a prevenção. E como é que a gente faz prevenção? Muitas vezes fazendo uma orientação psicológica, às vezes um processo psicoterapêutico, né? No mínimo você precisa saber como se cuidar bem para não entrar num processo de enfermo, né? Então eu diria para você, existe ainda o tabu, nossa, você faz psicóloga, você faz psicólogo, você faz terapia, como se isso fosse coisa de louco, como se isso fosse de coisa fraca, de coisa de gente que não tem capacidade de administrar a própria vida. É um preconceito, é uma falta de informação. A gente sabe resolver tudo na nossa vida? Não, a gente não tem como. Nem nós, eu sou psicóloga, nós psicólogos, nós médicos psiquiatras, a gente estuda muito, né? Tem muito livro, tudo, a gente sabe a teoria que é uma beleza. Põe na prática, vamos pôr na prática. Não é bem assim, a gente também, enquanto profissional dessa área, também precisamos recorrer aos colegas profissionais da mesma área para nos tratarmos, para nos acompanharmos, sabe assim? Psicoterapia é sinônimo de autoconhecimento, de aprendizado, de uma qualidade de vida melhor, um bem-estar, um viver melhor, né? Não é só para quem tem essa pessoa é problemática porque ela faz terapia, muito pelo contrário, eu digo muito para as pessoas que me conhecem, para os meus pacientes, que a pessoa mais corajosa, precisa ter muita coragem para fazer psicoterapia, né? Porque a gente começa a enxergar coisas nossas que às vezes desagradam, ou enxergar alguns funcionamentos na nossa vida que precisam ser mudados. E aí você fala, ai meu Deus, que trabalho, ai nossa, eu não tinha percebido que estava acontecendo tudo isso, a coisa era muito pior do que eu imaginava. Ou não também, de repente você está lá e você descobre que você fala assim, nossa, como eu tenho que ser grata na vida, porque tá tudo correndo bem, adequadamente. Então é importante ter esse acompanhamento. Então eu diria para você, estigma é uma coisa que não deveria mais ocorrer, né? A gente, todos nós, sermos estigmatizados por alguma questão. Em todos, né? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído com essa reflexão e também para vocês conhecerem mais da necessidade da psicoterapia, dos profissionais dessa área, não terem preconceito, né, a medicamento, a tratamento, nada disso, tá? Então, eu queria agradecer a tua atenção. E curte aí, se inscreve, não se esquece e compartilha com seus contatos, tá? Se quiser comentar, eu vou responder para você, a gente bate um papinho nos comentários, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!